Ao meu lado está o agrônomo José Tavares de Araújo, ele que há anos pesquisa sobre a história de Pombal e é amante das nossas raízes. José Tavares, primeiramente, muito obrigada por aceitar o nosso convite. É uma honra ter você aqui junto com a gente para falar um pouco mais, principalmente para os pombalenses, para os turistas, para a juventude, para falar um pouco mais sobre a história e as nossas raízes. Eu que agradeço pelo convite. Para mim é uma grande satisfação estar aqui, passando algum conhecimento nosso que a gente teve, porque, na verdade, eu faço parte de um grupo de estudo daqui de Pombal, que, na maioria, é constituído por pessoas da família, essas pessoas gostam muito do assunto, que é o caso de Gerdivan, meu irmão, Romero, que é meu primo, Werneck também é meu primo. A gente intitulou o grupo Benedito Cardoso, que Benedito Cardoso é, inclusive, o nome da Rua de Baixo, é o fundador da Rua de Baixo, e é o nosso bisavô. No caso, bisavô de Werneck e tataravô meu, né? Então a gente sempre teve esse amor pela cidade, de conhecer a nossa história, a nossa raiz, e principalmente aqui a cadeia, né? Que fica no centro e a gente sempre está por perto. Eu, quando criança, até a adolescência, ainda alcancei essa cadeia funcionando com presos famosos, como eu conheci Leonidas, né? Que era o preso mais famoso que teve nessa época, nos últimos tempos da cadeia. E o que você quiser perguntar, se eu soubesse, se tiver a minha altura. Uma coisa interessante que você falou foi a respeito dos presos bem famosos. E se conta toda uma história a respeito de Donária dos Anjos, que também foi aprisionada aqui. E tem até uma relação com a história da Cruz da Menina, que é outro ponto turístico do município de Pombal. Que relação é essa? Foi em 1877. Houve uma grande seca aqui no Nordeste, a seca de que foram 3 anos. Foi de 1877 a 1879. Essa seca foi a que matou mais gente na história do Nordeste. Porque naquela época não existia aquela estrutura, né? Como hoje tem. E as pessoas morriam de fome mesmo. E foi o caso extremo que aconteceu aqui em Pombal. Ia passando um grupo de retirantes. Esse grupo de retirantes vinha da região de Piancó. Essa senhora, chamada Donária dos Anjos, ela ficou lá próxima ao cemitério, onde hoje é a praça Cruz da Menina. Lá existia um pé de oiticica que passava, porque no processo diz bem direitinho como era. Era um oiticica, um riacho. Tá? Se a pessoa tem acesso a esse processo que se encontra no Fórum de Pombal, essa senhora veio para cá, ela era louca, assim, talvez casada até pela fome, né? Ela veio aqui, o mercado público em Pombal era onde hoje é o Ideal Clube. Quer dizer, a gente está bem próximo. Aí ela chegou aqui, atrás de comida, né? E devagarinho saiu, pegou uma criança pelo braço, criança inocente, né? Muito jovem, e levou para lá. Quando o pessoal deu por conta, sentiu falta dessa criança, foram encontrar ela, essa criança ela tinha tirado as partes internas da criança e a cabeça, né? E estava cozinhando o resto do corpo da criança. Comer, dizendo que estava com fome. Ela foi presa aqui, ela foi condenada e presa aqui. Ninguém sabe o fim dela, tá? Sabe só a questão do processo que se encontra no Fórum de Pombal. Certa vez eu fui procurar esses documentos, estavam em João Pessoa, tinha seguido para ser digitalizado. Eu não sei se já voltou, se já se encontra aqui. Mas a história de Donária é essa aí. Essa história teve muita repercussão nacional, né? Porque naquela época o maior meio de divulgação eram os cordelistas, né? E houve essa divulgação, inclusive no livro Paraíba e Seus Problemas, de José Mérito, do ministro José Mérito, tem uma parte desse cordel contando essa história dessa senhora que comeu uma criança com fome. Bem interessante. Além da Donária, teve outro criminoso, que ele é bem famoso, inclusive que invadiu a antiga cadeia de Pombal, que era considerado uma das fortalezas, que a maioria dos criminosos que eram considerados de alta periculosidade eram trazidos para cá, que foi o Jesuíno. Então, como foi essa história de Jesuíno? Inclusive, ele contribuiu para a fuga de vários presos que aqui estavam aprisionados na época. Exatamente. Jesuíno Brigante, ele era da região de Ipatu. Lá na cidade de Ipatu, houve uma briga, uma questão com uma família de Negro Limões, e eles se mudaram para cá, para Pombal, a família todinha. E a mãe de Jesuíno, pouca gente sabe, eu até conversei com você hoje, a mãe de Jesuíno era pombalense, era natural de Pombal. É por isso que ele veio morar aqui em Pombal. E aqui ele tinha o apoio do coronel João Dantas de Oliveira. Era o chefão da região de Pombal na época.
Ele veio morar, era família de posse. É tanto que o pai dele tinha propriedade ali no Riachão. Riachão era o pai dele, né? Tinha Riachão e tinha também a propriedade Boa Vista, hoje é município de São Domingos. Você vê que são boas propriedades, a Boa Vista mesmo passa o rio lá, o Rio Piranha, né? E, apesar de ser temporário, mas é uma região bem plana, de bons terrenos. Aí aconteceu o seguinte, esse irmão Lucas, ele cometeu um crime lá na Feira Livre de Catolé do Rocha. Ele se encontrou com esse inimigo dele, que aconteceu. A briga começou o seguinte, na família, lá ainda em Patu. Começou a assumir uns botes da família de Jesuíno Brilhante. O pessoal acusou que tinha sido essa pessoa da família Limão. Os negros chamavam lá os negros limões. Devido à pele dele, né? Eles eram negros. Negro limões. Também era pessoa de posse, de influência. Né? Eles eram de influência. Tinha mais influência com a polícia de lá, com os poderes públicos, do que a própria família de Jesuíno, né? que também era rica. Aí, quando eles se encontraram, o Lucas se encontrou com desse negro limão, e houve uma briga entre eles, se findou Lucas matando esse cara inimigo dele, né? Aí o que aconteceu? Eles vieram para Pombal, vieram morar em Pombal. Quando chegou aqui em Pombal, passou um tempo, veio uma precatória. Inclusive, se você olhar na palavra precatória no dicionário de Aurélio, você vai ver o nome de Pombal lá. Dando esse exemplo, uma precatória que chegou aqui para prender o irmão de Jesuíno Brilhante. Então, é uma curiosidade também que na história de Pombal. Aí, esse Lucas ficou preso aqui há muito tempo. Passou 1 mês, 2 meses, 3 meses e nada. E o pessoal, a família, pressionando para fazer o júri. Aí, de nada, ele só demorando. Ele achava que era força política lá de cima, da família Limão, só para deixar ele preso. Né? Aí o que aconteceu? Ele mandou um recado. Disse, se não soltar meu irmão, eu vou na cadeia e vou soltar. Aí nada de soltar. Ele disse, olha, eu vou dar um certo prazo. Aí deu prazo, aí não vieram eles chegar aqui, de madrugada, tinha chovido, no mês de fevereiro de 1874. Seria 3 anos antes daquela questão que eu contei nesse instante, da filha da menina, do Donário, em 77. Aí eles invadiram aqui e liberou todos os presos, só alguns que não quiseram fugir, porque aqui essa cadeia era a cadeia de segurança máxima. Tá? Foi todo preso da região, fosse daquela região do interior da Paraíba, todo vinha para aqui, os perigosos. Só ficava preso perigoso aqui. E não tinha saída, né? Não tinha como ele escapar. Aí ele liberou quase 50, e alguns que ficaram foi porque disse, não, a gente está perto de cumprir a nossa pena, a gente vai ficar por aqui. Aí isso aí deu uma confusão tão grande, foi repercussão também nacional, e uma confusão grande, porque teve um jornalista, Juvense, Rupi Albas, né? Alba Rups, né? É um nome assim latim, que significa raposa branca, ele usava esse nome. Ele era um professor e também atuava como advogado. Rábula, né? Sem ser formado, ele atuava como rábula. Esse cara fez uma matéria e publicou no jornal do Recife. Teve muita repercussão, dizendo, nessa matéria, ele dizia que esse coronel João Dantas de Oliveira, que era o chefão daqui, facilitou a fuga, facilitou com que Jesus viesse aqui e soltasse o pessoal. Aí o João com raiva, esse cara chamou Jesus. Jesus, não, a gente vai ter que matar esse professor. Mas o professor Juvencio, né? Aí ele disse, aí Jesus disse, rapaz, eu não posso fazer isso, não, porque eu devo um favor muito grande ao professor Juvencio, e porque ele foi advogado de meu pai. Eu não vou fazer isso, não. Ele disse, faz não, né? Ele disse, então quem faz? A partir daí ele ficou inimigo de Jesuíno, e os 2 filhos dele, de João, assassinou o professor. Né? Ele foi assassinado. E depois ele foi para júri, mas não foi para júri, foi absolvido por unanimidade. Depois foi para júri novamente, recorreram, foi absolvido novamente. O cara era muito poderoso, né? E ele se uniu com o pessoal ligado aos inimigos de
jesuíno, aqui na cidade vizinha, lá na época era praticamente vizinho, né? Aí em Patu, Pombal, depois vinha Patu, depois vinha Catolé, depois Patu, né? Bem próximo, né? Aí ele se uniu com esse pessoal, né? e começou a atacar Jesuíno, e matou Jesuíno lá na região de Brejo Cruz. Hoje é Belém Brejo Cruz, na época pertencia a Brejo Cruz. E foi por conta dessa fuga aqui, essa denúncia, essa morte desse professor. Fundou a história. Essa cadeia de Pombal, ela é muito conhecida no meio de quem estuda o cangaço. Muito conhecida. Inclusive, certa vez, em 2004, eu tinha um amigo nosso, um professor, que ele é professor da Universidade Federal, lá do Rio Grande do Norte, doutor Honório Medeiros. Ele estava fazendo um livro sobre o cara que teve a ideia, que deu a ideia a Lampião para atacar Mossoró. Aí ele soube que o cara era de Pombal, tinha nascido em Pombal, pelo menos tinha morado em Pombal, que é o Garcia Marcelon. Ele criou ali na fazenda São Joaquim. Aí depois o trem, parece que a linha de trem passou por lá, ele não gostou, que passou dentro da terra dele, ele foi morar na região de Martins, no Rio Grande do Norte também. Aí esse cara veio para cá, ele disse, Tavares, aí, eu tenho muita vontade de conhecer, ligando para mim, eu tenho muita vontade de conhecer a Casa da Cultura, a Cadeia Velha, a Casa da Cultura, a Cadeia Velha, onde Jesuíno fez aquilo, porque além de Jesuíno fez aqui também, outros que vai ser famosos, né? O próprio Chico Pereira, né? Teve o Rio Preto, né? Que Nego Luiz, chamava Nego Luiz, teve o Ulisses, que era daqui de Pombal, mas ele lutou, combateu ao lado do Lampião, que é Ulisses Liberato de Alencar, né? Inclusive é parente, é primo de minha avó. Ele é da família, mas ele teve uma divergência com o coronel José Queiroga. José Queiroga era muito. Aí ele teve que fugir daqui, e para não ser preso, para não morrer, entrou no cangaço. Este grupo de pesquisador lá do Rio Grande do Norte, era que eu falei, constituído por Honório, né? Honório, Idelmi, tinha o professor Francisco Pereira, que era de Cajazeiras. Pois bem, esse pessoal veio aqui, aí disse que queria conhecer essa cadeia, né? Só conhecia através da literatura. Aí quando eu disse, pode vir. Nessa época eu morava fora, não tinha pouco contato com Pombal, estava morando em Jericó e trabalhava em São João do Tigre, lá no quando eu cheguei aqui, aqui estava servindo de depósito, de lixo, cheio de carteiras, velhas, sabe? O que não prestava, a prefeitura jogou aqui dentro, e fechado. Aqui em frente, como você pode ver nessa foto, na época, essa aqui era cheio de barracos. Aí eu peguei e fiz um artigo criticando, porque eu fiquei com vergonha, sinceramente. Quando vi aquele pessoal, mas rapaz, um prédio, uma cadeia com essa importância histórica, e está abandonado desse jeito no poder público. Aí eu fiz aquele artigo, e quando eu fiz aquele, joguei no site, e teve muita repercussão. Como no início desse livro, eu coloco algumas pessoas que deram sua opinião, né? De toda parte do Brasil, principalmente pombalense. Né? Inclusive de Celso Furtado. Exatamente. Aí Celso Furtado teve conhecimento, né? Aí ele mandou um e-mail para mim dando apoio e dizendo que estava solidário com essa luta porque Celso Furtado, a última vez que ele esteve em Pombal, ele visitou aqui, ele tinha visitado essa cadeia e tinha visitado também a Igreja do Rosário. Inclusive, na época ele era ministro, ele liberou um recurso para a Igreja do Rosário para recuperação. E aqui parece que ele não conseguiu liberar não, porque houve um problema, parece que estava entregue uma fundação, e eles tiveram problema em ter os documentos, apesar dos documentos. Ele não conseguiu liberar, parece que ele não conseguiu liberar para essa. Porque antes, essa cadeia era uma fundação. Ela cuidava direitinho, até a administração do Nego Chico. Mas depois que Nego Chico saiu, entrou o novo prefeito, o prefeito não teve mais interesse, né? E parece que era adversário político, alguma coisa assim. Aí não houve aquela continuidade. Tá? Aí aconteceu daqui ficar como se fosse o depósito da prefeitura, de lixo. Aí quando eu olhava, mas não tá. Da última vez que eu vi aqui, eu disse, eu fiquei aqui sem jeito. Aí fiquei assim, não é desse jeito, não está desse jeito, não. Desculpa aí, vocês viram como o próprio Honório veio de Natal, né? Teve que Delmir veio de Mossoró, né? Tinha esse menino que veio de Cajazeiras. E vocês deram, não, nós vamos prazer, a gente tira a fotografia por fora, mas vamos fazer um trabalho aí, lutar para ver se a gente recupera revitaliza. Aí pronto, eu comecei a fazer esse trabalho e teve muita repercussão e a gente colocou. Aí, por sorte, pouco tempo depois,
Jara chegou a assumir, isso foi em 2004, quando Jara assumiu, ele revitalizou. Aí o prefeito Jara revitalizou essa. Sim, com essa repercussão, os barracos que tem aqui em frente, no Teatro Sério, a repercussão foi tão grande que o Ministério Público se tocou e convidou todo o pessoal para participar. Todo o pessoal que tinha participado de uma reunião, para tirar esse barraco daqui. Findaram tirando. Infelizmente, fizeram uma coisa pior, né? Quando o pessoal de fora chegou aqui, né, para fazer a visita, esses historiadores, eles ficaram frustrados, mas me orientaram a fazer algum manifesto em defesa desse patrimônio que se encontrava abandonado, né? Porque aqui é importante, é muito importante isso aqui. Essa aqui é a única obra que a gente tem do tempo do Império, né? Aqui em Pombal. A gente tem aqui do tempo de Brasil Colônia, que é a igreja, né? E do tempo do Império nós temos aqui a cadeia. Dois tipos de patrimônios arquitetônicos totalmente diferentes, de tempos diferentes. E depois, quando eu contando a meu primo, José Romero, que também é amigo comum desse pessoal que veio, aí eu contei, rapaz, você não sabe a decepção que eu passei. Aí ele disse, Tavares, primo velho, se você tivesse conversado comigo, você não tinha passado por essa, não. Aconteceu a mesma coisa comigo. Eu saí daqui, ele é professor de geografia, tem um grupo lá na Universidade de Mossoró. Hein? Aí ele é muito ligado também à história. Apesar de ser a formação dele ser fotografia, ser geografia, ele é muito formado e muito ligado à história. Aí ele disse que saiu de Mossoró, quer dizer, mais de 200 quilômetros daqui de Pombal, com ônibus, conseguiu uma maior dificuldade do mundo, para transportar os estudantes dele, para dar uma aula aqui dentro da cadeia. Quando ele chegou aqui, encontrou dessa forma que eu falei. Ele disse que se revoltou, foi lá na rádio, numa emissora local, inclusive quem estava fazendo o programa era até o nosso primo Marcelino. Ele disse que pegou, o Marcelino vai lembrar dessa história, ele pegou, pediu espaço na emissora e denunciou isso. Ele foi o primeiro a denunciar desse caso que estava acontecendo nessa administração, né, com relação a esse monumento histórico nosso. A gente observa a importância que a antiga cadeia pública de Pombal tem, não só para os pombalenses, mas para todo o país. Uma das grandes curiosidades, que inclusive algumas pessoas comentam, é como esses presos eram tratados na época. O senhor tem algum conhecimento sobre como era? Naquela época não existia os direitos humanos, né? Não existia essa instituição. Eles eram tratados da pior forma possível. Eu ainda alcancei aqui, essa cela aqui, que é vizinha aqui, a nós, era escura. Tinha preso que passava assim, você não via a luz do sol, não. Era escura, eles se forravam de uma forma que ninguém tinha acesso à luz. E tinha preso que passava meses, até anos dentro, sem ver a luz do dia. Não? Lá atrás tem uma sala, lá atrás nessa cadeia aqui, a gente pode visitar depois, tem a sala de tortura mesmo. Eles colocavam fogo embaixo, botavam o cristão em cima, o cara dizia até como fez, o cara confessava. Naquela época era dessa forma que funcionava. Né? Muito aqui era uma. E ficava. Você vê aqui, desse tamanho aqui, naquela época tinha mais de 50 presos. Né? E tinha época que era pior ainda. Tinha deles que passavam fome, eu comia, porque o Estado não dava comida a eles, não. Aí vivia aqui pedindo. Aqui uma pessoa passava, pedindo um cigarro, ou para pedir um pouquinho de comida, traga uma comida lá de sua casa. Aí os que moravam aqui, que eram presos daqui, traziam e dividiam com os que estavam aqui. Era assim. Era um inferno mesmo aqui, essa cadeia, como funcionava.